Vamos analisar o cenário estadual para a eleição do ano que vem. Tá. Né, bastante ligado, quem acompanha o Blumen é ligado, a Joyce é ligada. Vamos lá, o governador Carlos Moisés vai à reeleição. Provavelmente. Sim. Ele precisa renunciar ao cargo? Não. Ele pode disputar a reeleição. O senador Jorginho Melo não é tido como um grande candidato, assim, competitivo, é um dos nomes? O apoiado até pelo presidente da República. Se ele ganhar governador, o que acontece com o mandato dele de senador? Não sei. Renuncia. Aham. Outro que é tido como um grande nome e é um gestor competente, todos esses que eu vou falar são gestores competentes. João Miguel. Prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro. Tá. Para ele ser candidato a governador, o que ele vai fazer no que vem em Florianópolis? Renunciar. E a população está incentivando pra cacete. Coisa maravilhosa, ter o governador de Floripa. Aqui, o Jaraguá, Antídio. Para ser governador, ele vai fazer o que ano que vem? Vai renunciar. E o que Jaraguá está fazendo? Está aplaudindo, está incentivando para ter o governador de Jaraguá. Sim. Balneário, Chapecó. Uhum. Em Criciúma, o prefeito não quer renunciar. E as entidades empresariais estão lá pressionando ele para renunciar, porque o Sul tem que voltar a ter representatividade. E aí aqui a gente teve um prefeito que foi incentivado a isso pela sociedade civil. Né? O único que perdeu com isso fui eu. Só quem perdeu com isso fui eu. E às vezes as pessoas, né, enfim... né, acabam questionando assim de uma forma pejorativa algo que foi em benefício da cidade. Qual que era a ideia? O único prejudicado dessa operação poderia ser eu, como fui. Sim. Só eu. Por quê? O então vice-prefeito Mário já estava respondendo como secretário executivo das grandes obras estruturantes. As obras estavam licitadas, contratadas em execução. Eu não vou dizer que era só entregar como uma coisa fácil, porque nunca é. O prefeito Mário é muito competente. Mas o que eu quero dizer é seguir cronograma. Óbvio que tem estresse aqui, tem estresse ali. Nunca é... É do jogo. Nunca é tão simples. Mas assim, o dinheiro estava assegurado e as obras estavam em execução. Era entrega. Enfim, eu é que abri mão de ter o nome na placa. E de entregar aquilo que seria entregue. De cortar a fitinha lá. Por quê? O que a gente entendia em conjunto? Eu, vice-prefeito Mário, muita gente da sociedade civil de Blumenau. Teve reunião dos líderes empresários de Blumenau comigo, incentivando pela representatividade de Blumenau, que seria importante para a representatividade de Blumenau. Então, o único prejudicado individualmente seria eu, como fui, estou pagando o preço. Agora, em termos de cidade, a cidade está aí, está com obras, está com ação, está com realização. O prefeito Mário é um cara sério, honesto, competente, trabalhador, dedicado. Né? Não fosse isso, você não tinha colocado ele como vice-prefeito, né? Foi o vice-prefeito, né? Pensado, né, pelas suas qualidades. E já começando o mandato na vitrine como secretário executivo de todo esse conjunto de grandes obras. E a cidade tinha o dinheiro assegurado para essas grandes obras. Qual era o problema da cidade? Era o pós. É um novo conjunto, é uma nova etapa. E aí se planejou a candidatura ao Senado. A minha renúncia foi festa, foi festiva. O Teatro Carlos Gomes estava lotado e não era gente da política. Era Rotary, escoteiro, clube de mães, associação de moradores. Foi show. Se tivesse dado certo, estava todo mundo aplaudindo. Deu errado? E aí? Aí agora eu sou, né, enfim, questionado, taxado, culpado. Sim. Né, chamam que abandonou a cidade, que traiu a cidade. Pô, muito ao contrário disso. Abrir mão... Eu adoro andar pelas ruas, ver as placas que tem o meu nome e mapeando mentalmente para daqui a uns anos levar minha filha Manuela, quando entender, ver o que o pai fez. Poderia ter tantas outras. Tantas e tantas outras. Como legado, né, para mostrar para minha filha. Né? Abrir mão disso, acima disso, para um projeto maior, de cidade, de região. Claro, o trabalho seria por todo o estado, mas... A gente sabe como é que é a questão de... Por que o Sul quer que o Clésio renuncie para ser governador? Por que Jaraguá do Sul quer que o Antídio renuncie para ser governador? Por que os eleitores do Jorginho, né, enfim, vão entender a renúncia dele para ser governador se for eleito? O Fabrício lá em Balneário, né, e tantos outros. Fora o Moisés, todos os outros vão ter que renunciar. Olha o povo de Chapecó, se não tá no primeiro mandato, prefeito João Rodrigues, meu colega, meu amigo, me dou bem com ele. Tá no primeiro mandato. E estão incentivando ele a renunciar. Por quê? Para a cidade é bom? O que é perder? Aí a gente ficou nessa, né? Criou o tabu. Enfim, a renúncia foi para o Senado. Isso, aí só para ver se é isso mesmo, assim, porque na minha concepção, no meu sentimento como blumenauense também, a gente pouco ficou sabendo da questão que era para Senado, e aí de repente aparece lá o Napoleão como vice
Eu acho que o Blumenauense ficou doído porque era vice. Porque se fosse candidato a governador, eu acredito que daí todo mundo iria apoiar, né? Porque daí é aquele negócio, pô, não, é o dos nossos aqui. Então vamos... Né? A gente sabe muito bem que o Blumenauense é bairrista, então apoiaria tranquilamente, né? Mas aí aparece ele lá como vice do Merizio, né? Mauro Mariani. Do Mauro Mariani, desculpa. E aí ficou, poxa, mas o cara aqui era estrela, era o prefeito de Blumenau para ser vice, né? E a gente sabe que foi uma eleição super concorrida, né? Enfim, mas é só esse, né, esse ponto para depois aí você já concluir e conversar sobre isso. E te agradeço. E eu entendo bem esse sentimento, até porque a dor de todo mundo é a minha. E essa é uma ferida que não está cicatrizada. Para ser bem justo e bem claro, quando se renunciou, para ser bem justo e assim, bem claro, tivemos lá reunião com líderes aqui de Blumenau, com gente da sociedade civil, gente além da política, né? Porque aí tem uma questão também que é de calendário eleitoral. Tá. Porque a renúncia é em abril. E as convenções partidárias que vão dizer quem será candidato a quê, em qual coligação, isso só é em agosto. Então, por exemplo, todos esses nomes que eu citei, Clésio, Jean Loureiro, Antídio Lunelli, Fabrício, todo esse time, ele precisa necessariamente renunciar em abril, João Rodrigues, renunciar em abril por uma decisão partidária que só vai se dar em agosto. Entendi. Então, assim, sendo bem honesto, eu quando renunciei, não tinha garantia da vaga. Então, qual foi a primeira aspiração, o primeiro desejo? Vamos garantir a Blumenau uma posição majoritária. Tá. O que é uma posição majoritária? O governador ou vice ou senador. Beleza, renunciei com o propósito de garantir a Blumenau. Isso foi meu discurso na Câmara Municipal, foi o discurso na renúncia. Toda a preparação para isso foi focando a palavra majoritária. Majoritária pode ser governador, vice ou senador. Ou seja, posição de mais alto mando, que tem mais bala na agulha para trazer recursos para a cidade. Perfeito. Então, sendo bem justo com todos os envolvidos, inclusive com o partido. Né? Não havia garantia, eu renunciei sem ter a garantia da vaga. Perfeito. Renunciei e fui buscar o espaço. Fui trabalhando. E aí sim, e eu reconheço isso que tu falas na tua fala, da mágoa e tal, né, que de algum modo eu ainda tenho. Porque eu comecei a perceber e a notar, e portanto comecei também a divulgar, né, a estratégia da candidatura a senador. Porque governador já tinham candidatos muito competitivos e Senado seriam 2 vagas. Havia 2 vagas ao Senado. E eu tinha um feeling, uma intuição dessa questão já da renovação, que como de um modo acabou acontecendo. Eu tinha 35 anos de idade, a idade mínima para ser senador. Então a gente teria literalmente uma questão de renovação. O Senado são 2 vagas, cada um pode votar 2 vezes. O Vale do Itajaí é o maior eleitorado de Santa Catarina. Aqui a gente teria uma grande condição e uma grande possibilidade de ser o primeiro voto de muita gente. E ainda, em todo o resto do estado, as pessoas podem votar 2 vezes. E aí um candidato que foi prefeito de Blumenau, que é uma cidade reconhecida, simpática, as pessoas prezam, que ao mesmo tempo tem renovação, mas tem experiência. Eu reunia 2 ativos, a renovação por um lado, mas a experiência político-administrativa por outra. Então eu entendia que o segundo voto poderia dar certo. Então, olha que eu ia disputar contra 2 governadores, Colombo e a mim, e ainda assim eu acreditava que podia dar certo. E o Senado foi de tal modo se consolidando dentro do partido que chegou à convenção e eu fui aprovado na convenção partidária com mais de 3.000 pessoas ovacionado como candidato a senador. E a coisa deu tão certo que eu, inclusive, defendi a tese no partido do partido ter um único candidato a governador, para que 100% da concentração dos esforços fosse numa única candidatura, que dobraria o meu tempo de televisão e de rádio, com mais tempo de expor para Santa Catarina aquilo que a gente realizou aqui, dá visibilidade e dá essa autoestima, altivez que tu falas a respeito de Blumenau, né, e que é justa e meritória. Então, o plano deu todo certo. O que aconteceu? No último dia, literalmente no último dia, no dia simplesmente de assinar o registro da candidatura, houve uma readequação partidária, né, numa reunião com poucas pessoas, em que quem seria o candidato a governador pelo PSDB, Paulo Bauer, acabou desistindo da candidatura ao governo. E ele era senador da República. E, portanto, líder do partido no Senado. E ele decidiu ir para a candidatura a senador. E aí o que aconteceu foi um efeito cascata. Ele desistiu da candidatura a governador e foi para a vaga ao Senado. Aí o candidato ao Senado vai para a vaga de vice. Então foi uma conjuntura
partidária de última hora, inesperada, que fez com que realmente a minha esposa soube por uma mensagem de celular que eu ia ser candidato a vice. Tu saiu daqui como senador e mandou mensagem para ela ali que ia ser vice, governador. Durante 2 semanas eu percorri o estado, explicando primeiro para o partido o que tinha acontecido. Então tu imaginas, uma campanha curta, 45 dias, em que 2 semanas a gente tem que explicar para o partido o que aconteceu, não pode dar muito certo. Então foi uma conjuntura que acabou levando, né, a esse resultado. Mas, por outro lado, então, essa foi a história como aconteceu. Por outro lado, o que eu tenho que dizer também para ser justo. Pô, aos 35 anos, ser candidato a vice-governador do estado de Santa Catarina é algo relevante. É claro, Blumenau quer mais, espera mais. Agora, hoje nós não temos governador, não temos vice, não temos senador e não temos deputado federal. Sim. Se tivéssemos um vice-governador com a perspectiva de ser governador ali na frente, isso é a escada da vida pública, isso é a construção da vida pública. Então, a gente hoje teria muito mais condição de trazer recursos, trazer investimento, trazer... Mas ali ainda ficou concorrido com, acho que Décio Lima, né? Aí o Décio foi candidato a governador, isso. O Mauro Mariani comigo de vice, e aí uma infelicidade que o Merizio teve também o João Paulo de vice. Então eu e o João Paulo estávamos na mesma vaga por essa infelicidade partidária. Foi uma conjuntura dos partidos que levou esse resultado ruim. Porque eram 3 blumenauenses disputando, um como governador e 2 como vice, né? E toda a minha caminhada foi no sentido de pleitear a vaga do Senado. Exato. Né? E fui aprovado na convenção, e a convenção foi para o Senado. Eu me honro da candidatura de vice, conheci o Estado, percorri Santa Catarina. Isso me motiva agora a minha pré-candidatura a governador, por justamente ter, né, convicção de tudo que o Estado de Santa Catarina, né, pode além, né, para o Brasil e para o mundo. Então foi algo muito honroso, foi algo muito especial. Mauro Mariani, de quem eu era vice, né, ele foi o deputado federal mais votado do Estado, ele foi o deputado estadual mais votado do Estado, ele foi secretário de infraestrutura do governador Lourdes Henrique, foi o secretário de infraestrutura que levou acesso pavimentado a todos os municípios catarinenses. Então a gente não era vice também de qualquer figura, era uma figura expressiva. E era MDB, né? MDB, pois é. Com toda uma experiência. E um histórico de com toda MDB uma capacidade no estado, eleitoral. Né? Então era uma questão competitiva. Mas aí veio a onda 17 e deu no que deu. E é verdade. E, cara, e aí o que as pessoas também depois falaram, né, foi isso, né? O Napoleão daí não venceu, não ganhou. Volta pra FURB, né? Como professor da FURB e tal. E aí tu, né, meio que some assim, né? E agora que tu tá recuperando aí, ou de repente o tempo perdido, como é que tu ficou, cara, nesses basicamente 2 anos? Como é que foi a tua vida assim? E é uma coisa muito curiosa, porque por um lado as pessoas cobram contra o carreirismo político. Porra, cargo em cargo, função em função, sai do mandato, vai para uma assessoria, vai pegar um emprego. Aquelas frases que todo mundo ouve, né? Bastante. Sim. Até não de uma forma tão educada. Isso. Então as pessoas são contra o carreirismo. Pô, eu tive 10 anos consecutivos de mandatos eletivos. Fui vereador, fui prefeito por 2 vezes. Né? Passou a eleição, né? Eleição a gente perde e ganha, já passei por várias. Saí da eleição, penso, porra, eu vou dar uma imersão de vida privada, com todas as virtudes e com todas as dificuldades da vida privada. Né? Podia ter, né, enfim, buscado um cargo, emprego, função pública. Eu vou para a vida privada. Voltei para a sala de aula, dando aula ali no GIS, no quadro branco, na pandemia, dando aula online. Voltei a estudar, fui para o doutorado. Estou estudando um tema muito 10, que é paradiplomacia, que é a capacidade dos estados e dos municípios fazerem relações internacionais por si, para darem protagonismo na sua agenda de desenvolvimento, criando relações para o mundo. Tenho estudado isso. Tive oportunidades extraordinárias. Fui convidado pelo Banco Mundial para palestrar em Washington, na sede do Banco Mundial, no auditório da sede do Banco Mundial, em inglês, para líderes do mundo sobre transparência e integridade. Sendo prefeito, pelo exemplo de ter sido prefeito de Blumenau, algo que foi levado para o mundo, a convite do Banco Mundial. O único palestrante brasileiro num fórum global de integridade. Aí a gente se apega assim nos detalhezinhos, né? E a gente tem um prefeito, um ex-prefeito que está tocando uma vida privada, que é chamado pelo Banco Mundial para estar lá em Washington mostrando para o mundo, né, ações no campo da integridade, da transparência, que é o que o mundo deseja e quer. Aí aqui a gente fica às vezes, né? Fui para a França, né, enfim, para a alta autoridade pública de promoção da transparência na vida pública, prêmio que ganhei. Por ser prefeito, preferi não ir.
né? Enfim, fui por na meus época, recursos né? depois, por mim, Uhum. né? Para me inteirar. Então, voltei a estudar, né? Tudo que eu não fiz, né, enfim, né, de possibilidade de estudo, né, e dessa imersão dos temas do mundo, né, porque o mandato de prefeito não permite, fui fazendo. Né, sem ter cargo, sem ter emprego, sem função pública. Então alguns olham assim, pô, mas o cara tá sumido, tá desaparecido. Eu tô tocando a vida como todo mundo. Eu tô no mandato eletivo, 1000% de dedicação ao mandato. Caso às 8 da noite, 6:30 da noite eu tô trabalhando. Caso numa sexta, segunda eu tô trabalhando. Não tiro férias. Não tem passaporte. Mandato é 1000% dedicação ao mandato. Agora, fora de mandato, a pessoa tem duas opções. Ou vai para um cargo público, ou faz a opção que eu tive, que é engraçado, né? Porque as pessoas falam, porra, eu sou contra o carreirismo. Mas criticam quando... Aí falam, não, mas o cara tá sumido. Bom, mas é que eu tô na FURB trabalhando, eu tô na Univale estudando, eu tenho uma filha de 3 anos e meio que eu tô cuidando. Sim. Eu tô advogando. Enfim, né? Empreendi um pequeno negócio. Passei na pandemia o que todo mundo passou. E aí, se eu voltar à vida pública, que bom, porque eu vou ter experiência pública e vou ter experiência privada. Vou ter a visão daquilo que vivi, né? Enfim, como gestor público, como estamos vivendo o que o empreendedor passou na pandemia, o que um professor passou na pandemia, o que o pai está passando na pandemia, igual todo mundo. Então eu busquei esse caminho, que é muito mais difícil, mas eu achei que era o mais correto e mais adequado. Mas aí eu ouço de vez em quando, não, o cara tá sumido. né? E aí falando agora então de futuro e de perspectivas, né? Então você já falou aqui em alto bom tom que você é candidato aí a governo do estado. E aí você mudou de partido, foi por causa dessa questão? Foi? Objetivamente não. Não? Eu, fruto, né, enfim, do não resultado da eleição, eu tive essa opção que mencionei. Bom, vou tocar minha vida privada, vou voltar a dar aula, vou voltar a estudar. E assim, no PSDB eu tive 20 anos, né, consecutivos, né, de construção partidária. Aí o que eu pensei? Bom, já que eu vou para a vida privada, estudar, dar aula, empreender, tocar minha vida, cuidar da Manu, eu vou ter a ótica da vida privada. Pensei, bom, já que eu vou passar esse período, né, enfim, né, sem atividade pública, eu vou inclusive sair do partido para ter um período de olhos imparciais, né? Sem ter o olhar partidário. Sei, barba, cabelo e bigode, né? Já que aconteceu, vamos fazer tudo, vamos fazer um detox. Mais ou menos. Então, me desfiliei, né? Enfim, tenho muitos amigos, né, por todo o estado no PSDB, né? Convivi com muita gente boa, tenho muita gratidão e muito carinho, mas resolvi tocar minha vida, né? Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. E acabou acontecendo que o PSD, um pouco depois disso, acabou sendo reformulado no estado. Quem passou a presidir o PSD foi o Milton Obus, que é um deputado estadual, que antes disso foi prefeito de Rio do Sul por 2 vezes, super bem avaliado, e alguém muito bem exitoso na vida privada, um empresário de mão cheia. Depois virou moda, né? Empresário na política. Ele foi o precursor disso num outro tempo, num outro período, então foi um grande prefeito, é um ótimo deputado e queria, né, fazer uma reconstrução do PSD. Então fui meio que chamado, fui meio que convidado por líderes importantes do PSD para esse momento de renascimento, de reconstrução. Aí como era uma coisa nova, diferente, um renascimento, uma reconstrução, eu achei que seria bacana. Não tenho nem vínculo, nem sequer com a executiva do partido, sou um voluntário. Sim. Mas passei a me engajar e trabalhar. E fui bem quisto, bem aceito, e hoje sou um dos 3 pré-candidatos a governador do partido. Junto com? João Rodrigues, prefeito de Chapecó, e o ex-governador Raimundo Colombo. Porra, caramba. Então a ideia é que ao longo do início do ano que vem, o partido defina entre esses 3 nomes quem será o seu pré-candidato a governador. Ou seja, tem alguém aí de Blumenau e do Vale no jogo sucessório.